Olá pessoal, tudo bem? Gente, vou deixar a aula de hoje gravada, né? Deixei, aliás, a aula de hoje gravada. E nós vamos fazer a correção então das atividades que ficaram do exercício 1, 2 e 3, que são os exercícios de aplicação. E eu vou explicar para vocês como é que funciona moda, média e mediana, que é o próximo assunto que a apostila nos traz. Beleza? Então, vamos lá, vamos começar aqui. Né? Vamos abrir aqui a apostila. Né? Nós temos aqui, ó, exercício 1. O que, que diz no exercício 1, gente? No exercício 1 está dizendo assim, ó, após serem medidas as medidas dos alunos em uma turma, elaborou-se o seguinte histograma, né? Eles montaram os intervalos de classe, né? Devido ao fato de trabalhar com altura, você está trabalhando com uma variável que ela é contínua, então é mais fácil fazer esse agrupamento por intervalos. E o que, que acontece? Desse intervalo aqui, foi construído um gráfico de setor. E quer saber o quê? Qual é o maior ângulo central em graus desse setor B aqui? Então, vou pensar para o professor o seguinte, ó, vamos até acompanhar a resolução que o próprio material trouxe. Se eu somar todas as minhas medidas, eu vou ter o quê? Né, todas as minhas frequências, eu tenho um total de 20. E a maior frequência, que foi chamada de B, tem quanto? Tem 9. Montando uma regrinha de 3, nós vamos ter o quê? Ó? Que 9 terá x graus, assim como 360 vai ter uma frequência de 20. Montando a regra de 3, resolvendo, nós vamos ter o quê? Nós temos um ângulo central aí de 162 graus, certo? Então, quando a gente está falando aí de gráfico de setor, eu preciso fazer esse tipo de conversão, ok? Ó, no exercício 2, está pedindo para fazer o quê? Está pedindo para fazer um gráfico que seja um histograma, né? Então, eu monto os intervalos de classe e crio o histograma, crio o gráfico de colunas, né? E o gráfico de polígono, pessoal, de linha poligonal, você vai fazer o quê? Você pode aproveitar o mesmo gráfico aqui do histograma. Tu vais marcar os pontos médios dos teus intervalos e tu vai criar uma linha que passe por esses pontos médios, tá? O foco aqui é que você entenda a construção do histograma. Do gráfico de polígono é outra história, tá? Não temos tanta ênfase nessa parte aqui, ok? E o que está dizendo? Ó, exercício 3. A idade de uma árvore pode ser avaliada pela medida do diâmetro de seu tronco, a construção de diagramas indicando a distribuição em intervalos de classe para o diâmetro é uma forma de analisar a estrutura etária de uma população de árvores. O gráfico mostra a distribuição das classes do diâmetro da espécie arbórea Xilópia aromática, né? É uma espécie de árvore. E o que ele está perguntando? Considerando todos esses dados, quantas árvores possuem troncos com diâmetro não inferiores a 8 centímetros? Ou seja, né, pessoal, a gente vai ver o quê? A quantidade de árvores, nós vamos fazer o quê? Ó? Que não seja inferior a 8 centímetros. Ou seja, eu vou ter que somar quem? O 8, né? O 4 e o 6, que são os diâmetros maiores que 8 centímetros, que vai acabar dando o quê? Vai acabar me dando um total de 18 árvores. Tá? Os demais exercícios vocês têm a correção. Na próxima aula, na segunda-feira, nós podemos tirar dúvidas sobre eles, caso exista alguma dúvida. Beleza? Tranquilo? Então tá, pessoal, agora nós vamos falar um pouquinho aí sobre médias, né? Nós vamos entender como é que funcionam as médias. A média, pessoal, ela é uma parte da matemática relativamente simples, ela é relativamente tranquila, certo? Se nós formos acompanhar na apostila, eles trazem a média de um modo bem objetivo, né? Eles trabalham bem a ideia de média. Deixa eu pegar aqui. Opa, foi um pouquinho demais. Opa. A média, ela é bem tranquila. O que é, afinal de contas, a média, pessoal? A média, ela existe quando você tem uma série de valores, né?
Quando você tem uma série de valores e você quer nivelar esses valores. Eu quero que esses valores estejam nivelados. Como assim nivelados, Álvaro? É como se eu estivesse deixando todos eles iguais, beleza? Então a média ela vai se desenvolver sempre com essa ideia, né, de deixar todo mundo nivelado, de deixar os valores todos iguais. Você tem dois tipos de média, tá? Sempre que nós estamos falando aí de médias, nós temos dois tipos, certo? Na verdade, existem vários tipos de média. Existe a média harmônica, que é usada na física, existe a média geométrica, existe a média quadrada, mas as médias às quais nós vamos dar ênfase serão quem? Vai ser a média aritmética, tá? E a média ponderada. A média aritmética, pessoal, é aquela média direta, onde você tem o quê? Você tem o somatório de todos os teus valores, né? Os valores de uma amostra, certo? E tu acaba dividindo essa soma, esse somatório, pela quantidade de itens que foram somados, né? Então, por exemplo, ó, se você tem lá uma série 2, 5, 7, 7, 9, eu quero tirar a média disso aqui. O que vai acabar acontecendo? A média sendo representada por esse x com um tracinho em cima, tá? E ela vai funcionar como? Você vai ter, então, o 2 mais o 5 mais o 7 mais o 7 mais o 9, dividido por quanto? Dividido pela quantidade de itens que foram somados, que serão 5 itens, né? Então, se nós somarmos todo mundo ali, nós vamos ter o quê? 2 mais 5 mais 7 mais 7 mais 9, vai dar 30. Olha que coisinha fofa, né? Deu 30 dividido por 5, eu tenho 6. Então, é como se esse 6, pessoal, ele fosse um valor uniforme, né? É como se todos os meus valores fossem 6, como se toda a minha amostra tivesse valor único como 6, certo? A média, gente, ela sempre vai ter essa relação de nivelamento. A média sempre busca nivelar a minha amostra, deixar todo mundo igual, como se todos os meus valores fossem iguais. Você tem também a ideia de média ponderada. O que é a média ponderada, pessoal? A média ponderada é aquela média que existe quando você tem amostras que têm pesos diferentes. Nesse caso, o teu somatório vai ser sempre dado por quem? É sempre dado pelo produto, vai ser o somatório dos produtos entre quem? Entre a tua amostra e o peso dela, dividido por quem? Pelo somatório de todos os pesos. Álvaro, como assim? Vamos pensar para o professor assim, ó, vamos supor aí que tu tenhas, esteja num processo de avaliação e o processo de avaliação, para fechar a tua média final, seja por média ponderada. Como é que vai funcionar isso? Ó, você fez lá uma prova 1, né? Essa prova 1, você tirou um 5. Vamos ser mais bonzinho, 5,7. Aí tu foi lá, tu fez a prova 2, tu foi um pouquinho pior. Tu tirou um 4,2. Aí teve o trabalho. Você foi lá, fez um trabalho, né? E você tirou um 9,5 no trabalho. Só tem um detalhe. Vamos supor o seguinte, ó, que a prova tenha peso 2, né? Todas as provas têm o peso 2 e o trabalho ele tenha peso 1. Como assim peso 2? Como assim peso 1? Significa o quê, pessoal? Significa que para a tua média, a prova conta 2 vezes. É como se eu tivesse a nota da prova 2 vezes e eu tivesse a nota do trabalho o quê? Somente uma vez. É como se eu tivesse, então, 2 notas aqui, né? Como se a nota da prova fosse duplicada e como se a nota do trabalho fosse contada uma vez. Como é que ficaria essa média, então? Essa média, meus queridos, seria mais ou menos assim, ó. Você teria o peso da primeira avaliação multiplicado por quem?
multiplicado pela nota, mais o peso da segunda avaliação, multiplicado por quem? Multiplicado pela tua segunda nota. Tua segunda nota foi 4,2. Mais uma vez o peso do trabalho, que é o 9,5. Isso aqui tudo dividido por quem? Dividido pelo somatório dos teus pesos. Ou seja, 2 e 2, 4, mais 1 que vai dar 5. O que, que vai acabar acontecendo então? Se eu for analisar, eu vou ter o quê? 2 vezes 5,7 vai dar quanto? Vai dar 11,4. Mais 8,2 mais 8,4 mais o 9,5. Isso aqui tudo dividido por quanto? Isso aqui tudo dividido por 5. Somando todo mundo então, 11,4 mais 8,4 mais 9,5. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 29,3. 29,3 dividido por 5 vai me dar quanto? Dividindo por 5, então, eu tenho uma média de 5,86. Então, o que, que acontece, pessoal? A média ponderada é aquela média que tem pesos diferentes. Exemplo de média ponderada é a fórmula da recuperação de vocês. A fórmula da recuperação de vocês é uma fórmula de média ponderada, onde a nota que você tirou no bimestre, ela tem mais peso do que a nota da recuperação. As notas, elas têm pesos diferentes, né? Elas têm medidas diferentes. São os dois tipos de média, pessoal, que você vai ter quando você está trabalhando com uma amostra estatística, tá? No Enem, basicamente, são as duas médias que vão aparecer. Raramente, na verdade, apareceu uma única vez no Enem, uma média que não fosse assim, mas o exercício ele explicava como é que era para fazer o cálculo, que era uma média ajustada. Mas aí é outra história, tá? Mas, até então, as médias do Enem sempre serão assim. Média na estatística básica é o quê? Média aritmética e média ponderada. Beleza? Tranquilo? Então, o que mais que nós temos que ver, pessoal? Nós temos que ver uma outra medida de tendência central. Qual é essa outra medida de tendência central? Também bastante importante, que é a tal da moda. Em estatística, o que é moda, pessoal? Quando a gente fala de moda, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de um padrão que se repete bastante, né? Seja uma moda de vestuário, seja uma moda de comportamento, enfim. Na estatística, a moda vai ser o quê? Vai ser a ou as amostras, né? Então, é a ou as amostras, amostra aqui, óbvio que legal, que apresentam maior frequência. Maior frequência. Então, quando eu estou falando de moda, eu estou falando do quê? Eu estou falando de uma medida de tendência central que, na verdade, eu não tenho que fazer cálculo absolutamente nenhum. Eu simplesmente tenho que olhar para a frequência dessas variáveis e ver qual é a amostra, qual é a variável que tem maior frequência. Álvaro, por que tu colocaste ali a ou as? Porque pode acontecer de eu ter duas amostras, né, duas variáveis que tenham os maiores valores e que possuam uma frequência igual, né? Então eu posso ter o quê? Eu posso ter uma amostra que a gente chama de amostra modal. O que é a amostra modal? Ela tem uma moda, certo? Eu posso ter uma amostra que ela é o quê? Ela é bimodal. O que vai ser uma amostra bimodal? É aquela amostra que tem duas modas. Eu posso ter uma trimodal. Acontece? Às vezes acontece. Que tem 3 modas. Álvaro,
Pode acontecer de eu ter uma amostra amodal? Pode acontecer de eu ter uma amostra amodal. O que é amostra amodal? Não apresenta moda. O que vai ser isso, pessoal? Quando é que eu tenho uma amostra amodal? Uma amostra modal vai existir quando todas as frequências são iguais, que não tem nenhuma frequência que acaba se destacando. Por isso eu tenho uma frequência amodal. Ah, Álvaro, mas tem que ser só 3? Não, eu posso ter uma polimodal. Uma polimodal tem mais que 3 modas. Tá? Então, o que acontece aqui? A moda eu vou identificar como, gente? Eu vou fazer a identificação dessa moda simplesmente analisando o quê? Analisando qual é a minha variável que apresenta a maior frequência. Simples assim. Tá? Então não tem segredo. Álvaro, o que a moda ela indica? A moda ela mostra qual é o maior comportamento, qual é a maior variável que tem frequência absoluta com mais incidência. Ou seja, a moda ela é um indicativo de comportamento da tua amostra. Quanto mais próximo moda e média forem, mais homogênica, homogênica não existe, mais homogênea vai ser a tua amostra, né? Então, nós temos também a mediana, né? Então, nós vamos sempre nos guiar no quê? Que moda média e mediana são medidas de tendência central que elas precisam estar o quê? Elas precisam estar niveladas, elas têm que estar parelhas. Esses valores eles precisam ser bem próximos para que a minha amostra seja homogênea. O que é uma amostra homogênea, Álvaro? É aquela amostra que não vai ter uma discrepância de frequências tão grande, ou seja, eu não vou ter uma amostra que tenha uma frequência exorbitante, enquanto as outras têm uma frequência mínima, né? Então, quanto mais próximos esses valores forem, mais homogênea é a minha amostra, beleza? Vamos dar uma olhadinha, então, como é que funciona a mediana. Pessoal, o que vai ser a mediana? A mediana é o meio geométrico do rol, tá? Quando eu tenho o meu rol organizado em ordem crescente ou decrescente, certo? Essa mediana, pessoal, ela vai indicar o quê? Ela vai indicar o ponto central da minha amostra, um meio para a minha amostra. E esse meio, ele precisa, né, ser bem próximo, né, para que eu tenha, novamente, uma amostra bem homogênea, eu preciso que esse meio ele esteja bem próximo de quem? Bem próximo da média e bem próximo da moda. Então a mediana ela vai funcionar em duas situações, tá? Como é que eu vou achar esse meio geométrico? Quando eu tenho um rol em quantidade par. Quantidade par. Como é que vai funcionar isso? O que é esse rol em quantidade par, gente? Toda vez que eu tiver um rol em quantidade par, eu vou fazer o quê? Eu vou ter, por exemplo, ó, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. Vou pegar esses 8 elementos aqui. Digamos que esse aqui seja o meu rol, ele está em quantidade par. Bom, o que vai acontecer? Eu não tenho meio geométrico aqui. Sendo que eu não tenho meio geométrico, pessoal, o que vai acabar acontecendo? Eu vou pegar o quê? Eu pego os dois valores que são centrais, as minhas duas amostras centrais que estão aqui no meio. Quem são as minhas duas amostras centrais? Nesse caso, 5 e o 6. Toda vez que eu tenho um rol em quantidade par, eu pego o quê? Eu pego os dois valores que estão no centro, os dois valores centrais. E o que vai ser a minha mediana? Nesse caso, gente, a mediana vai acabar sendo quem? É a média aritmética dos dois. Ou seja, eu calculo a média desses dois elementos. 5 mais 6 dividido por quanto? Por 2. Isso aqui vai dar quanto? Vai me dar 11 sobre 2, que é quanto? 5,5. Eis então a minha mediana. É como se esse 5,5, pessoal, ele estivesse
aonde? É como se esse 5,5 estivesse aqui no meio, entre os meus dois elementos centrais. Beleza? Sempre vai funcionar assim, Álvaro? Sempre vai funcionar assim. Depois eu vou te mostrar uma regrinha diferente para que tu entenda melhor. Ó. Mas quando o teu rol é pequeno, é tranquilo, vai ser sempre assim. Agora, se o meu rol for em quantidade ímpar. Bom, se eu tiver uma quantidade ímpar, eu não vou ter problema nenhum. Por quê? Porque o meu termo mediano vai estar bem destacado ali. Eu vou acabar tendo quem? Ó? Eu vou ter 1, 3, 5, 5, 7, 9. Vamos botar mais um, né? 9 e 10. Vamos ver. 2, 4, 6. Opa, mais um. 10. Aí, repetindo, mas não dá nada. O que vai acontecer? Eu vou escolher o meio geométrico aqui, pessoal. Então, eu tenho quantos dados? Ó? Meu rol tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fica 4 para cada lado, né? 4 para cá, 4 para cá, não importa que tenha valores repetidos. E eu vou pegar quem? Eu vou pegar o termo do meio. Esse aqui vai ser o meu termo mediano. Esse aqui é a minha mediana. O 7 significa a mediana dessa amostra, certo? Quando eu tenho poucos dados, é fácil, é mais tranquilo. Eu não passo tanto trabalho para fazer essa construção. Agora, quando eu tenho uma quantidade de dados maior, né, é inviável eu ficar escrevendo todos os valores em ordem crescente ou em ordem decrescente. Né? O que eu acabo fazendo? Ó, existe uma regra. Eu tenho um esqueminha, né, um macete para isso. Nesse caso, a gente vai pensar no quê? Ó? Quando eu tenho uma quantidade par. Sempre que eu tenho uma quantidade par, você vai fazer o quê? Primeiro, tu vai fazer o seguinte, ó. Tu vai dividir o teu rol por 2. Então, tu vai ter o rol dividido por 2. Certo? E o que vai acontecer? O primeiro mediano vai ser o quê? Vai ser o valor que tu obteve. Deixa eu explicar de um jeito que vai ficar mais simples do que esse. Vamos pensar num jeito para ficar mais simples do que esse. Não, vamos pensar de outro modo. Tu vai pensar na seguinte ideia, ó. Tu vai pensar na seguinte ideia, no seguinte esquema, para tu nunca mais errar. Aquele esqueminha ali vai se tornar mais difícil de tu entender isso. Tu vai pensar assim, ó. Pega o teu rol e desconta 2 unidades. Afinal, se é par, tu vai ter 2 termos medianos. Tu vai pegar o teu rol e tu vai descontar 2 unidades. Certo? O que vai acontecer? Agora sim, tu vai fazer o quê? Tu vai pegar esse valor aqui para achar quem? O primeiro mediano. Como é que tu vai achar esse primeiro mediano? Tu vai ter o quê? Ó? Tu vai pegar esse valor que tu encontrou aqui, o valor total do rol menos 2, e tu vais somar 1. Com essa relação aqui, tu acaba chegando no quê? Tu identifica a posição do primeiro termo mediano. Para achar o segundo termo mediano, eu ia mandar vocês dividir por 2 e descontar 1 e descontar 2. Melhor não. O segundo mediano vai funcionar como? A mesma ideia. O valor total do rol menos 2 dividido por 2 e tu vai somar quanto? Agora tu vai somar 2. Primeiro mediano, segundo mediano. Como assim, Álvaro? Exemplo. Você tem um rol que tem 20 amostras. O total do teu rol, a tua frequência total foi 20. Como é que vai ficar? Ó? Você vai fazer o que então? Pensa assim, ó. 20 menos 2 vai dar quanto, gente? Vai me dar 18. Certo?
20 menos 2 vai dar 18. Vou pegar a ideia, ó. O primeiro mediano vai ser quem? 18 dividido por 2 mais 1. 18 dividido por 2 vai dar quem? Vai dar 9. Mais uma unidade, eu vou ter quem? 10. O meu primeiro termo mediano vai ser quem? Vai ser o 10º termo. É o 10º termo. Quem vai ser o segundo mediano? O segundo mediano vai ser quem? 18 sobre 2 mais 2. Ou seja, tu vai fazer o quê? Ó? Vou ter 9 mais 2, que é quanto? Que é 11. Quem são os dois termos medianos, pessoal? Os medianos, os dois termos medianos são quem? O 10º e o 11º termo. O 10, o termo 10, o termo que está na posição 10, o termo que está na posição 11. Com esse esqueminha aqui, tu nunca vai errar a mediana. Tá? Sempre vai conseguir resolver, achar a tua mediana sempre do mesmo modo. Tá? Quando tu tiver uma quantidade par. Álvaro, e se eu tenho uma quantidade ímpar? Tem esqueminha também? Tem um esqueminha. Se a tua quantidade ela é ímpar, tu vais pensar da seguinte forma, ó. Tu vai ter um termo mediano. O teu termo mediano vai acabar sendo quem, ó? Vai acabar sendo isso aqui. O total de amostras do teu rol menos 1 dividido por 2 mais 1. Isso aqui vai te dar o quê? Isso aqui vai me dar a posição do mediano. Certo? Isso aqui me dá a posição do meu termo mediano. O que é esse rol que eu falo, pessoal? Esse rol é o meu total. É a frequência total, quando eu somei todas as frequências. Vamos supor assim, ó, que eu tenha, por exemplo, um rol com uma frequência de 73 dados. Eu somei tudo, deu 73. Eu quero saber a posição do termo mediano. Tu vais pensar no quê, ó? Tu vais seguir a minha ideia aqui, ó. 73 menos 1 dividido por 2 mais 1. Isso aqui vai dar quanto? Vai me dar 72 dividido por 2 mais 1. 72 por 2 é quanto? Vai dar 36. Certo? Mais 1. Ou seja, meu termo mediano é quem? 87. O termo que está no meio vai ser quem? Vai ser o termo na posição 37. São ideias, pessoal, que servem para quê? Você vai aplicar essas ideias, esses conceitos, para que tu consiga encontrar o quê? Moda média, mediana, principalmente a mediana, né? Tu vai usar essa última ideia para achar a mediana quando tu tem um rol maior. Normalmente, quando esse rol está organizado em uma tabela, né? Que é o que você vai ter na maior parte das vezes. Vamos ver um exemplo de como é que funciona quando eu estou trabalhando com uma tabela. Como é que eu vou achar a média, como é que eu vou achar a moda, como é que eu vou achar a mediana em uma amostra que está organizada já na tabela. A tabela já está pronta. Eu só vou achar moda, média e mediana. Vamos dar uma olhadinha agora. Ó. Então tá, pessoal. Vamos dar uma olhadinha então como é que funciona o exemplo quando a gente tem a nossa amostra estatística, por assim dizer, organizada numa tabela. Primeiro de tudo, eu vou verificar o quê? Qual é a minha frequência total. Né? Então, eu vou fazer o somatório de todas as minhas frequências. Tá? Então, 10 mais 5, mais 6, mais 15, mais 8, mais 2. Vai me dar um total de 46. Tá? Vamos só conferir aqui. Né? Vou ter, então, vamos só conferir para não dar problema. Mais, fechou, 46. Legal. Então, o que eu já sei, pessoal? Eu já sei que eu tenho uma amostra com rol par. Show de bola. Álvaro, aqui dá de usar a calculadora? Eu te aconselho a resolver os exercícios com a calculadora. Esses exercícios de estatística, para andar mais rápido,
usa a calculadora que tu vai ver que vai te ajudar bastante. Primeiro de tudo, vou calcular a média. Toda vez que eu tenho uma tabela, eu tenho o conceito de média ponderada. Por quê? A minha amostra 500 tem peso quanto? Tem peso 10, ou seja, ela apareceu 10 vezes. Então, eu vou ter o quê? 10 vezes o 500 mais 5 vezes o 1000 mais 6 vezes o 1500 mais 15 vezes o 2000 mais 5 vezes, 8 vezes o 5000, né? 8 vezes o 5000 mais 2 vezes o 10.000. Isso aqui tudo dividido por quanto? Somando tudo e dividindo por 46. Tá? Portanto, eu vou ter o quê? Ó? Eu vou ter 10 vezes 500, vai dar 5.000, mais 5.000, mais 6 vezes 1.500 vai me dar 9.000, mais 30.000, mais 40.000, mais 20.000. Isso aqui tudo dividido por quanto? Isso aqui tudo dividido por 46. Quanto é que vai dar o meu somatório? Então, vamos lá. Ó. Vou ter, então, 5.000 mais 5.000, mais 9.000, mais 30.000, mais 40.000, mais 20.000. Vou ter um somatório de 109.000. Esse é o meu somatório. Dividido por quanto? Dividido por 46. Isso aqui, dividido por 46, pessoal, vai dar quanto? Vai dar uma média de 2.000, né? Então, a minha média acaba sendo quanto? Acaba sendo 2.369. 2.369 com 56. Essa é a média salarial que a minha amostra apresenta, certo? Ou seja, eu acabo aplicando o quê, pessoal? Para achar a média, eu acabo aplicando o conceito de média ponderada. Tranquilo? Alguma dúvida aqui? Né? Caso você tenha, eu não tenho como te responder, mas eu te aconselho a voltar o vídeo e verificar de novo a explicação, né? Você tem essa opção. Então, olha só, eu sei o que, pessoal? Eu sei que a minha média, então, deu quanto? A minha média deu 2.369 com 56. Beleza, estou falando de dinheiro nessa situação, então não tem problema, uso das casas decimais. Quem é a moda, pessoal? A moda é aquele valor que tem a maior frequência. A minha moda vai ser quem? A minha moda acaba sendo quem? O 2000. Então pode ver que moda e média são valores aproximados. Né? Não são bem próximos, mas são aproximados. Quem é que está faltando eu achar aqui então? A mediana. Nota, eu tenho um rho em quantidade par. Então, o que eu vou fazer? Como é que eu vou achar esse primeiro mediano? O primeiro mediano vai ser o quê? 46 menos 2, que vai dar quanto? Vai dar 44. 44 dividido por 2 vai ser quem? Vai ser o 22. Mais 1, que vai ser quem? Vai ser o termo 23. 23º termo. Consequentemente, pessoal, o mediano é sempre quem? É sempre o sucessor desse cara. O meu segundo mediano vai ser quem? Vai ser o 24º termo. Álvaro, como é que eu vou identificar onde é que estão esses termos? Porque eu vou contar aqui na minha frequência absoluta, ou se eu tiver a frequência absoluta acumulada, aonde que esses termos vão se encaixar? Em que variável que isso aqui vai acabar se encaixando? Por exemplo, ó, eu sei que não vai estar no 10º termo, porque aqui eu só tenho 10. No 1000 eu tenho até onde? Eu tenho até o 15º. Então não dá, só tenho até o 15.
No 1.500, vai fechar? Não, não vai fechar, porque aqui somando eu só tenho quanto? Eu só tenho 21. Se eu somar 21 com o 15, vai dar quanto? Vai dar 36. Opa, entre o 22º e o 36º estão os termos quem? 23 e 24. Ou seja, como os dois termos são iguais, eu posso dizer o quê? Que o termo mediano, que é a mediana, vai acabar sendo quem? Acaba sendo de 2.000, certo? Álvaro, mas e se eles estivessem em amostras diferentes? Vamos supor que o primeiro estivesse aqui no 1.500, o segundo aqui no 2.000. Soma os dois e divide por 2, né? Tira a média entre eles. Beleza, gente? Tranquilo? Então é o seguinte, pessoal. Não vai fugir disso que o professor explicou agora, tá? A parte teórica é mais complicada do que o cálculo em si, do que o desenvolvimento do exercício. Caso tenha ficado alguma dúvida, eu peço que você comente ali na caixa das dúvidas as suas perguntas, né? Faça os exercícios que estão propostos aqui na aula, para que na semana que vem nós façamos a correção deles e eu consiga sanar as suas dúvidas. Beleza? Tranquilo? Bom final de semana, fiquem bem e até segunda-feira. Tchau, tchau.